Hermenêutica bíblica, do vocábulo à cosmovisão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica, e hoje eu quero começar a introduzir para vocês algumas das principais discussões a respeito de hermenêutica e fazer vocês identificarem as realidades do texto bíblico e as implicações para além do texto bíblico, tá? Então, nesse momento da série, a gente está tentando construir aqui, juntos, uma percepção relativamente ampla a respeito da jornada de estudo da Bíblia, para daqui a pouquinho a gente entrar em questões específicas a respeito de métodos e inúmeras questões aí em torno do estudo da teologia à luz, da necessidade de interpretar a palavra de Deus e construir teologia mesmo, que tem que ver com todo o universo da hermenêutica. Tudo bem? E nesse vídeo nós vamos falar da unidade fundamental da revelação, que é o vocábulo, ou seja, a palavra, cada palavra individualmente, até a construção mais ampla, complexa e completa que possa existir, que é a cosmovisão. Tudo bem? Mas eu vou explicar essas coisas para vocês à medida que a gente desenrole aqui o nosso conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a realidade fundamental por detrás da revelação bíblica tem que ver com a convicção de que Deus existe e criou a realidade. E as realidades fundamentais por detrás da revelação, então, tem que ver com a noção da existência de Deus e tem que ver com a existência da criação. Ok. Então, Deus e a criação são as realidades fundamentais. É porque Deus existe, porque a criação existe, que Deus pode se comunicar com seres que estão dentro da criação para revelar, a estes seres algo da sua existência, do seu poder, da sua ação criadora e dos seus propósitos e da sua vontade em relação à vida, para que as criaturas levem estas coisas em conta na hora de usufruir da criação da melhor forma possível e ter o impacto na existência que Deus gostaria que eles tivessem na direção do amor, do cuidado, do florescimento, da criatividade, de um monte de aspectos desta relação entre Deus e a humanidade na criação. Nós não vamos aqui ficar a todo momento relembrando o fato de que essas coisas são controversas e que existem pessoas que entendem que Deus não existe, que a humanidade é um fruto de uma evolução, de um acaso, não sei das quantas, ou mesmo toda a realidade é fruto de uma evolução, de um acaso, ou de uma causa natural e não sobrenatural, etc. Nós somos sempre conscientes dessas polêmicas aqui, mas a gente não vai ficar pagando esse pedágio o tempo todo e vamos fazer sempre aqui uma discussão crente, tá? E o propósito da gente sempre destacar que a gente entende que essas coisas são polêmicas e controversas, não tem que ver com fortalecer nenhuma descrença ou criar nenhuma descrença em ninguém. Simplesmente em lembrar todo mundo de que essas discussões aqui, elas estão longe de serem discussões objetivas. E elas envolvem, sim, muitas percepções subjetivas a respeito das coisas, tá? Ou seja, não é um fato comprovado nem que Deus existe, nem que ele não existe, nem que nós surgimos por criação divina ou por uma evolução natural, não sei das quantas, etc, 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 etc. Ainda que possa haver pessoas que pensem que existe prova da evolução ou de Deus ou disso ou daquilo, as coisas não são simples, tá? Nesta seara. Então,
Nós não estamos tratando com realidades objetivas. Inclusive, por isso, a hermenêutica é uma coisa tão importante, porque a hermenêutica é a ciência de tentar interpretar da melhor forma possível estas coisas, sendo que nós não temos um acesso científico, objetivo, comprovável, irrefutável a Deus ou a toda a criação, ou ao momento lá do começo da criação e até hoje, para a gente poder realmente, vamos dizer assim, elucidar todos os mistérios da existência de Deus e do universo e da realidade. Nós não podemos ter pretensões assim nessa direção. Inclusive, a ideia da revelação bíblica leva estas coisas em conta e tamanha é a nossa condição assim de não conseguir acessar todas essas coisas, que até o próprio conceito de revelação tem que ver com isso. E aí Deus se compadece da nossa ignorância diante da face da complexidade, muitas vezes do absurdo da existência, e ele se revela a nós, e a ideia é um pouco que a Bíblia contém esta revelação. Claro que isso também é uma coisa controversa, porque vão existir povos, culturas e religiões que vão dizer que também Deus revelou a elas, e num conteúdo bem diferente do conteúdo bíblico, em outras tradições religiosas, filosóficas e etc. Também tem o pessoal que pretende um viés um pouco mais científico em relação a essas coisas. Então tudo aqui é carregado de muita polêmica, tudo bem? E são polêmicas, de certa forma, insolúveis, porque no fim, cada pessoa crê ou descrê daquilo que quer, em aspectos políticos, sociais, inclusive também religiosos e tudo mais, etc, etc, etc. E assim funciona a realidade, né? A humanidade. Como diria Lulu Santos, assim caminha a humanidade. E a gente precisa estar alerta em relação a estas coisas, até para a gente levar em conta a complexidade dessas discussões. Mas nós também não podemos ficar presos nessas complexidades para todo sempre e precisamos avançar. E hoje nós vamos avançar pensando um pouco sobre toda a complexidade da revelação bíblica, que parte da unidade fundamental da revelação, que eu vou dizer aqui que é o vocábulo, e que depois vai ter passos posteriores assim na revelação, que tem que ver com as sentenças, as frases, os parágrafos, as histórias, as poesias, as parábolas, as profecias, as visões, os relatos psicológicos dos personagens, das histórias bíblicas e etc. Nas unidades de sentido, nos capítulos ou nas perícopes, nos documentos bíblicos, né, tipo assim, um evangelho tal, a carta tal, o livro tal, etc. Assim como pensando na Bíblia como um todo. E depois nós vamos pensar um pouco nas implicações para além da revelação, né, que tem que ver com o sistema doutrinário e com a cosmovisão. Tá? Então hoje nós vamos passear um pouquinho por esses conceitos, partindo do vocábulo até a cosmovisão, conforme o título do nosso vídeo, tudo bem? Então a gente vai partir do texto bíblico, vai para além do texto bíblico, com todas as implicações positivas e negativas que tudo isso tem, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero propor nesse vídeo que a unidade fundamental da revelação bíblica é o vocábulo. O que é um vocábulo? Um vocábulo é uma palavra, ok? Então, a revelação bíblica pressupõe, de alguma forma, a noção de que Deus falou palavras humanas, ou que os humanos conseguem entender, tá? E algumas pessoas, inclusive, descrevem a Bíblia como Deus falando com sotaque humano, etc. E essas questões já se tornam um pouco complicadas, uma vez que Deus não é homem, não é criatura, e homem, criatura, não é Deus. E aqui não estamos discutindo cristologia, tá? A teologia cristã diz que houve um que era homem e Deus, ou que é homem e Deus, Jesus Cristo.
Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que a divindade não é criatura e qualquer criatura não é a divindade. De maneira que o Criador falar a língua da criatura já implica que o Criador não está falando a sua própria língua, mas a língua da sua criação. E esse é um aspecto bem interessante, né? Por exemplo, se Deus fosse falar de si mesmo para si mesmo, talvez os conceitos, as palavras, os vocábulos que Deus usaria seriam diferentes de Deus falando com pessoas, até porque entre as próprias pessoas existem línguas diferentes e até mesmo uma proeficiência diferente nas línguas. Então, por exemplo, mesmo entre as pessoas que falam ou que falavam hebraico na época em que Deus se revelou em hebraico, as pessoas que falam ou falavam aramaico quando Deus se revelou, as pessoas que falam ou falavam grego quando Deus se revelou. Tem pessoas que falavam melhor, tem pessoas que falavam pior, tem pessoas com uma compreensão, vamos dizer assim, mais estudada, outras menos, tem a língua do dia a dia, tem a língua da academia. E, por exemplo, às vezes quando Deus vai falar com uma pessoa, ele tem que levar em conta as habilidades daquela pessoa entender aquilo que ele vai falar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que Deus falou com Moisés, e Moisés, numa escala de 9 a 10, aliás, de 0 a 10, dos melhores leitores ou escritores ou faladores de hebraico, Moisés estivesse numa nota 7. Então Deus tem que falar com ele num hebraico de nota 7. Se ele falar num hebraico de nota 10, vai ter bastante coisa que Moisés não vai entender. Inclusive, se Deus falasse com Moisés em húngaro, aí que Moisés não ia entender nada. Ou se Deus falasse com Moisés em japonês, aí que não ia entender nada. Ou em português, ou coisa do tipo. Então, essas questões são bem interessantes, assim, e tal. E aí, supostamente, então, Deus fala com pessoas que falam hebraico antigo, não é o hebraico moderno, também tem essas diferenças. E tal, e Deus falou com pessoas que falavam hebraico, aramaico ou grego, ok? E aí o que acontece, assim, todas essas línguas, elas têm as suas peculiaridades, tá? Que vão, assim, desde o alfabeto de cada uma dessas línguas, como de todo o universo, assim, né? Que parte das sílabas para formar palavras, das palavras para formar frases, as frases para formarem unidades mais complexas de narrativa, de poesia, de contar histórias, disso ou daquilo, né? Mas a unidade fundamental é a palavra. E eu não estou tratando, por exemplo, com sílabas, porque na hermenêutica a gente está mais preocupado com discussões a respeito do sentido e vamos dizer assim, o vocábulo que contém o menor sentido é a palavra, não exatamente a sílaba, tá? Por exemplo, fala, do verbo falar, faca, o substantivo, que é um artefato faca. Apesar de terem ali uma sílaba parecida, fá, a análise desta sílaba separada não nos ensina muita coisa sobre a relação entre o verbo falar e o substantivo faca, entende? Então a gente está mais preocupado com o que tem sentido, e o que tem sentido são palavras. E assim, eu não estou preparando ainda leituras bíblicas aqui para a nossa jornada de estudo da hermenêutica. Vai chegar um momento que a gente vai ler bastante coisa da Bíblia. Mas eu posso ilustrar um pouco algumas coisas aqui, lendo, por exemplo, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós temos inúmeros vocábulos aqui, estou tratando as coisas em português aqui, tá?
para o melhor entendimento de todos. Em algum momento a gente pode pensar um pouquinho em hebraico, aramaico e grego, mas veja que nesses primeiros 3 versos da Bíblia, você já tem trocentos vocábulos, tá? Trocentas ideias que convêm sentido. No princípio, criou Deus os céus, a terra, porém, sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, Espírito de Deus, pairar sobre as águas, Deus disse, haja luz e houve luz. Cada um desses vocábulos aqui, mesmo os artigos, as preposições, os aspectos mais simples, até as coisas mais complexas, assim, que geralmente são os verbos e tal, convém algum tipo de significado, contém algum tipo de significado. E isso é tudo muito interessante, assim, por exemplo, de todas essas palavras aqui, algumas delas são muito carregadas, né? Por exemplo, Deus. Então, Deus criou o céu e a terra. Pronto, já gera um questionamento infinito, né? Quem ou o que é Deus, né? É uma pessoa, é uma energia, ou é uma pessoa feita de energia, ou é uma energia pessoal, ou é uma energia impessoal, ou não é energia, é espírito, ou qual a diferença entre energia e espírito? E o que implica esta ideia de Deus criar? Implica que ele tem uma mente, que ele tem um esboço, e aí ele atua em cima desse esboço que ele tem na sua mente, e dá forma na realidade ao que antes só existia na sua mente, ou ele explode um negócio e vai ver o que acontece sem saber o que acontece. Qual o grau de consciência, ou de habilidade, ou de poder, ou de consciência, de noção das coisas tem este ser, seja lá o que ele for, para fazer céus e terra, de onde que ele tirou as ideias para diferenciar céu e terra, ou terra e água, ou ar e sei lá o quê, e sei lá, geleia, e trocentas coisas, entende? Então, por detrás de cada palavra disso aqui, você tem uma discussão gigantesca, mesmo a noção do criar, né? O que implica tudo isso, né? Implica, como eu estava explicando, um plano prévio executado ou não, enfim. Essas questões são bem complexas, né? Trevas sobre a face do abismo. O que é esse abismo? O que são essas trevas? Espírito de Deus pairando sobre as águas. Surge água no relato do nada, inclusive. Não existe nenhuma ideia. Haja água e houve água. E aí tem água em cima e tem água embaixo. Ou tinha água onde? E o Espírito de Deus parava sobre as águas, acima das águas. Então tem em cima, tem embaixo. Qual é a perspectiva de localização, de tempo, espaço? É tudo muito complicado aqui. E um dos vocábulos que muito me chama a atenção aqui também é o vocábulo luz. E Deus disse, haja luz e houve luz. A luz, ela é um dos aspectos mais curiosos da realidade tal qual nós a conhecemos, inclusive no estudo da luz, tanto quanto eu entendo, que estão aí embutidos alguns dos maiores mistérios da realidade, que tem que ver inclusive com a teoria da relatividade, etc. e tal, e com todas as implicações das teorias de física quântica e não sei o quê, à luz do fenômeno, né, da dualidade onda-partícula, tá, que tem a ver com o estudo da luz. Se você nunca estudou a respeito desse assunto, eu recomendo que você coloque aí no Google, no ChatGPT, no YouTube, questões sobre a dualidade onda-partícula, e você vai perceber algumas coisas complicadas, né? Porque, em geral, uma coisa ou é onda ou é partícula, e a luz é as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que dá um nó na cabeça de qualquer pessoa, né? É como se fosse líquido sólido, naquilo que líquido não é sólido não é líquido, mas tem uma coisa que é líquido sólido, é tipo isso, para ilustrar assim mal e porcamente o fenômeno.
E muita coisa, assim, né, da realidade, assim, tem que ver com a luz, né? A luz talvez seja uma das realidades mais fundamentais de tudo o que existe, né? Até mesmo para a gente perceber tudo o que existe, né? Se não houvesse luz, inclusive, mesmo que alguma coisa existisse, a gente não enxergaria nada, né? Mas é uma coisa maluca de se pensar, assim. Existem diferentes tipos de luz, ou tipos de coisas que emitem luz, e a velocidade da luz, é uma discussão muito interessante, assim, e tal. Tem muitas implicações muito malucas, assim. Eu não sou expert em nada disso, né? Tenho bastante noção das coisas, mas são questões bem interessantes, assim. Então, o que acontece? A Bíblia, ela tem uma quantidade gigantesca de vocábulos. Então, cada palavrinha em hebraico, em aramaico, em grego, depois vai implicar nas traduções dessas coisas para outras línguas. E cada palavra, cada coisa, contém uma discussão gigantesca sobre o seu sentido e o seu significado em determinados contextos. E aí a gente sai um pouco da unidade fundamental do vocábulo para passos posteriores, assim, onde os vocábulos vão formando sentenças, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então é meia dúzia de vocábulos que implicam uma sentença. No princípio criou Deus os céus e a terra. E as sentenças, elas são muito mais complexas do que os vocábulos. Porque se cada vocábulo evoca uma discussão gigantesca, cada frase evoca uma discussão ainda mais gigantesca, tanto quanto 7 discussões gigantescas são maiores do que uma discussão gigantesca. Então, uma sentença de 7 palavras é uma discussão maior do que a discussão sobre uma palavra. Ainda que, também é verdade que algumas palavras, alguns adjetivos, alguns substantivos, especialmente alguns verbos, são especialmente complexos do ponto de vista do significado. Preposições, artigos, conjunções e tal são coisas um pouco mais simples, tá? Mas às vezes também geram discussões. Por exemplo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse sobre, o que implica? Dependendo, assim, é uma coisa um pouco mais simples do que o que é pairar. Mas às vezes essas coisas também trazem as suas complexidades para a gente tentar visualizar o que o texto está dizendo em termos de revelação, né? Então, se a gente sai do texto bidimensional, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e a gente tenta enxergar a realidade multidimensional, seja 3 dimensões ou até mais dimensões teoricamente. O que significa esse Espírito? Onde que estão essas águas? E o que significa ele pairar sobre elas? Paira acima, embaixo ou em volta? Ou mesmo dentro, não? Como que funciona isso? Essas discussões são bem interessantes, assim, e talvez eu não esteja, inclusive, nem conseguindo ilustrar elas assim de forma digna. Mas o fato é que os vocábulos vão se unindo, formando essas sentenças, e essas sentenças vão se tornando cada vez mais complexas, né? E vão gerando parágrafos maiores. E aí, também às vezes tem um pouco de noção de pontuação, né? Os textos originais, eles não têm pontuação no mesmo aspecto, no mesmo sentido que as línguas modernas têm, o português tem. Então, às vezes também isso gera um pouquinho de alguns problemas, algumas coisas, assim, sobre onde começam as sentenças, onde começam os parágrafos, onde começam as ideias e onde elas terminam, né? Às vezes tem umas discussões bem extensas assim, a respeito destas coisas. Mas o fato é que essas palavras organizadas em sentenças, em diversos parágrafos, etc. e tal, são o bloco básico da construção das narrativas. E aí existe um monte de tipos de narrativas diferentes, né? Você tem
prosa, você tem poesia, você tem parábola, você tem profecia, você tem oráculo, você tem relatos assim do que acontece na cabeça das pessoas, você tem um monte de coisas um pouco diferentes, assim, né? A depender do tipo de porção da Bíblia que você está tratando, aí você pode encontrar fenômenos desse tipo muito diferentes, tá? E isso é bem interessante, assim. Então, essas coisas elas vão se tornando cada vez mais complexas, tá? Então, alfabeto, letra, sílaba, palavra, frase, sentenças, parágrafos, e daqui a pouco é história, é poesia, é profecia, visões e coisa arada assim da cabeça das pessoas, e etc, 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 etc. Então você percebe assim que a gente passa de um aspecto assim muito simples, do beabá mesmo, assim, de língua, linguagem, etc., até coisas super complexas, tipo a narração do que se passa na cabeça de não sei quem quando acontece não sei o que lá. Então é legal, assim, é bem interessante a gente perceber, né, essas coisas e levar em conta, assim, tudo isso. À medida que você se aprofunda no estudo da Bíblia em relação a essas coisas, você percebe que os documentos bíblicos, eles são muito diferentes também entre si. Há documentos, vamos dizer assim, poéticos, há documentos proféticos, há documentos históricos, há documentos de sabedoria, etc. E cada coisa é um pouco diferente. Por exemplo, a complexidade das sentenças em uma narrativa é diferente de em uma poesia. A poesia ela é bem mais complexa do que a narrativa, porque a poesia ela implica um domínio mais amplo da língua do que meramente a capacidade de narrar uma coisa assim de uma forma muito simples, para criar onomatopeias ou, sei lá, um monte de coisa assim com a língua para fazer passar um sentido, vamos dizer assim, mais inteligente, mais profundo e mais complexo, né? Então, uma poesia é uma coisa bem mais complexa do que uma prosa. Ou, por exemplo, uma profecia é uma coisa mais complexa do que uma prosa e do que uma poesia, porque é uma ideia de que, por exemplo, assim, Deus deu uma visão de que a Babilônia vai invadir, ou vai ser destruída, ou vai fazer não sei o que lá. Então, tipo assim, você tem, e você pode, inclusive, numa profecia, ter uma parte narrativa, uma parte poética para falar um pouco de uma entidade política, militar, econômica, geográfica, Babilônia invadindo Israel, ou sendo derrotada por Deus, ou várias coisas, ou mesmo pensando num contexto imediato, tipo assim, vamos dizer, alguém que vivia na época que a Babilônia existia e está recebendo um oráculo, o que vai acontecer dali uma semana, ou alguém recebendo um oráculo de que daqui 10.000 anos a Babilônia do Apocalipse vai estar bebendo sangue e se embriagando com os reis da terra, se prostituindo com os reis da terra, não sei aonde. E à medida que essas coisas também, elas vão partindo dos aspectos mais literais para os aspectos mais poéticos ou simbólicos, vamos chamar assim, também essas coisas vão ficando um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, você dizer que essa árvore tem folhas verdes, tem um caule grande, tem raízes profundas, é uma coisa. Agora, você dizer que essa árvore simboliza o orgulho da nação da Babilônia, de Judá, de Israel, que não sei o que, já é uma coisa mais complexa, né? Então, uma descrição literal de uma árvore é uma coisa simples, uma ilustração de que uma árvore grande representa uma nação grande, ou que uma árvore imponente representa uma pessoa orgulhosa, ou que uma árvore bonita representa uma pessoa sensual, ou que uma árvore não sei o que representa Baal, e aí as pessoas transando em volta daquela árvore, daquele poste ídolo de Baal. Então aí essas coisas vão se tornando mais complexas, assim, né?
E é importante a gente entender essas coisas, tá? Então, na Bíblia existe espaço para coisas muito, muito básicas, muito, muito simples, e coisas muito, muito elaboradas e muito, muito, muito complexas, tá? Nesses aspectos, assim. E, inclusive, os textos bíblicos, eles são curiosos porque você tem complexidades internas em cada documento bíblico e você tem as implicações das relações dos documentos bíblicos entre si. Então, por exemplo, uma coisa é o livro de Jeremias, outra coisa são as lamentações de Jeremias. Mas como que se relacionam as lamentações de Jeremias com o livro de Jeremias? Ou se você vai avante, você vai lá para o Evangelho de Mateus, tem as complexidades internas do Evangelho de Mateus, mas, por exemplo, o Evangelho de Mateus cita o texto de Jeremias. Então você começa daqui a pouquinho a ter um universo de interações bem interessantes, assim, e muitos textos bíblicos fazem referência direta ou indireta, alusão ou citação de outros documentos. Então Moisés, vamos dizer assim, que ele escreveu ali os primeiros 5 livros da Bíblia, mas em muitos outros textos bíblicos, para além dos textos que Moisés escreveu, existem referências a histórias de Moisés, ou a próprio nome de Moisés, a figura de Moisés lá no Evangelho, que os fariseus pensavam que eles estavam seguindo Moisés, e Jesus foi lá e falou que não sei o que lá. Então é bem interessante, assim, tudo isso, entende? E o importante é essas coisas irem ficando cada vez mais claras para vocês, tá? E chega uma hora que a gente sai um pouco do universo do texto bíblico. Vamos dizer assim, depois que você entende bem o alfabeto, as letras, as sílabas, as palavras, as sentenças, a gramática, a sintaxe, isso e aquilo, e você entende o que é prosa, poesia, profecia, oráculo, visão, trocentas dessas coisas. E você entende que essas coisas fazem referências umas às outras, e às vezes um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada ideia é colocada de uma forma, às vezes de outra. Então, às vezes Deus é visto assim, às vezes é assado, às vezes de outra forma. Às vezes Deus é o Deus criador mesmo, às vezes Deus são as pessoas, às vezes Deus é o diabo. Esses fenômenos existem na Bíblia, né? Que tem que ver, inclusive, com o conceito das polissemias, né? Que os termos, uma das maiores dificuldades no estudo de qualquer coisa desse tipo, tem que ver com o fato de que muitas vezes as mesmas palavras podem significar coisas diferentes, ou palavras diferentes podem significar uma única coisa. E às vezes, quando está se falando de Deus, está se falando de uma coisa em um contexto e de outra coisa em outro contexto. Vamos dizer assim, Deus criou o mundo, é o Deus verdadeiro. Aí Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam no Evangelho. Então Deus, nesse caso, é o diabo, que é o Deus deste século, mas vamos dizer que o vocábulo é o mesmo. E, inclusive, esta é a realidade de que, por exemplo, verbos e adjetivos e substantivos podem significar coisas diferentes à medida do interesse que o autor tem ao usar aquela palavra num determinado contexto. Essa é uma das razões da complexidade do universo das traduções e das interpretações. Porque os conceitos humanos, eles partem um pouco desse problema. Ou eles contêm um pouco esse problema, que é do múltiplo significado das palavras. Por isso que palavra não é matemática. Por isso que quando você discute ciências humanas, vamos dizer assim, você não está discutindo ciência exata, tá? E esse é um dos principais pontos das complexidades dessas questões. Isso é uma coisa bem importante de todo mundo entender, na hora, inclusive, de estudar o hebraico, o aramaico, o grego, lembrando que o aramaico, o hebraico e o grego não resolvem esse problema. Porque, inclusive, uma mesma palavra hebraica pode ser traduzida de muitas formas diferentes a depender do contexto. Em hebraico, em aramaico, em grego é da mesma forma, como em português é da mesma forma, como em qualquer língua é da mesma forma. Porque tudo depende um pouco do sentido que quem fala impõe sobre aquilo que ele fala. E aí também tem que lembrar que nem sempre quem fala se comunica bem, e mesmo que uma pessoa se comunique bem, às vezes quem ouve não entende bem.
Todo mundo que já teve alguma briga assim com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, etc e tal, muitas vezes vai perceber no final da briga que o que aconteceu foi que uma pessoa falou uma coisa com uma intenção e a pessoa entendeu aquilo com uma outra intenção. E por que que isso acontece? Porque as palavras muitas vezes significam coisas um pouco diferentes para cada pessoa, e cada pessoa quer dizer uma coisa um pouco diferente ao falar algumas coisas assim desse tipo, entende? Então esses aspectos são bem curiosos e eles estão por detrás de amplas quantidades assim de dificuldades entre as pessoas, que tem que ver com dificuldades de comunicação, tanto na hora de falar, quanto na hora de ouvir, quanto na hora de escrever, quanto na hora de ler, porque essas complexidades são inerentes à condição humana. Por exemplo, assim, uma pessoa pode usar um verbo com um sentido muito positivo que você acharia totalmente negativo, né? Sei lá, por exemplo, cara, eu fui no cinema e eu achei aquele filme assim, cara, mano, soberbo. Aí você pensa assim, cara, soberbo é negócio bom ou ruim? Porque às vezes as pessoas usam a palavra soberbo para dizer uma coisa assim ruim, nada a ver, pretensiosa, negativamente. Ou soberbo é um negócio assim, tipo, muito, muito bem feito, incrível. E aí, tipo... E às vezes, meramente ao ouvir o adjetivo soberbo, para dizer que um filme é soberbo, você não consegue resolver se a pessoa quis dizer que aquilo é bom ou que aquilo é mal. Aí você tem que talvez conhecer a pessoa e perguntar para ela. E claro, por exemplo, vamos dizer que você seja amigo da pessoa que falou isso e ela sempre usa o adjetivo soberbo mais para falar positivo do que negativo, aí você tem uma dica, opa, ele deve estar falando bem do filme. Mas se ele usa esse adjetivo para falar mais negativamente do que positivamente, você pode dizer, opa, ele deve estar falando mal do filme. Mas mesmo assim, mesmo que ele use mais positivamente, naquele exemplo ele pode estar falando negativamente ou vice-versa. Então aí você vai ter que perguntar para ele, cara, você achou o filme soberbo? Tá, mas esclarece para mim, soberbo no aspecto positivo ou no aspecto negativo? E eu gostava, por exemplo, quando eu fazia algumas palestras sobre isso, na época que eu era pastor, de usar o verbo nojento. Aliás, o verbo não, o adjetivo nojento. E eu gostava de dizer assim, que o adjetivo nojento, ele pode significar duas coisas muito diferentes. Ou que a pessoa é muito limpa, ou que a pessoa é muito suja. Esse é um aspecto muito curioso, né? Porque são duas coisas literalmente opostas. Então, por exemplo, o cara nojento, o cara entra na sua casa, ele nem encosta no copo, porque ele tem nojo que você não lavou o copo direitinho e ele não quer se contaminar bebendo alguma coisa no copo da sua casa. Por quê? Porque ele é nojento. Ele é tão mania de limpeza que ele é nojento. Ou pode ser a pessoa que você bota uma coisa no vaso sanitário para ele beber e ele bebe do vaso sanitário. Ele não tem problema nenhum com uma coisa nojenta, suja no caso. E o adjetivo é o mesmo. Isso serve muito para ilustrar a complexidade dos conceitos, das palavras. E essas complexidades, à medida que você acrescenta a ela frases, sentenças, parágrafos, narrativas, poesias, etc., só piora a condição das coisas, porque cada palavra pode ser um pouco diferente, em contextos diferentes, e às vezes é um pouco difícil entender se aquilo está sendo dito de forma positiva ou negativa, num sentido assim, num sentido assado, a que se refere. E isso é muito interessante. Só que você pode gastar muito tempo da sua vida tentando entender cada frase, cada sentença, cada ideia, cada texto bíblico, cada porção do texto bíblico, cada documento bíblico ou a Bíblia como um todo. Vai chegar uma hora que você vai precisar pensar na ideia de conexão entre os textos de uma forma que não está presente nos textos. Por exemplo, Deus, como a gente leu lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso diz alguma coisa? Diz alguma coisa. Diz que Deus criou o céu e a terra. Mas vamos pensar que em um outro texto bíblico, a Bíblia diga que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder. Ok. Veja, lá em Gênesis 1 não diz, no princípio, pela palavra do seu poder, Deus criou o céu e a terra.
A ideia de que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder é uma interpretação ou é uma revelação posterior em cima do texto que diz que Deus criou o mundo, certo? E aí, o autor posterior expressa o que o texto anterior não dizia. Deus criou o mundo pela palavra do seu poder. Ok. E quando você começa a conectar os textos, por exemplo, lá em 1 João, verso 8 do capítulo 4, diz que Deus é amor. Então eu poderia dizer assim, no princípio, o Deus que é amor criou os céus e a terra. Essa não seria uma tradução correta do texto de Gênesis, porque o texto de Gênesis não diz o Deus que é amor criou os céus e a terra. Mas, teologicamente falando, estaria correto colocar as coisas desta forma. Então, ainda que o texto bíblico, em nenhum verso da Bíblia diz o Deus que é amor criou o céu e a terra. Ainda que nenhum texto bíblico afirme isso, eu posso fazer esta afirmação teológica. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor e a Bíblia diz que Deus criou o mundo. E aí eu conecto essas duas ideias e eu formo uma nova frase. O Deus que é amor criou os céus e a terra. E o que acontece é assim, quando a gente começa a conectar os textos junto com outros textos, nós começamos a formar um sistema. É daí que vem a noção de teologia sistemática, tá? Você começa a criar um sistema de conexão de textos e você começa a formar doutrinas. Adiante nesta série, nós ainda vamos voltar a esse assunto e nós vamos pensar bem, assim, talvez até mesmo com exemplos bíblicos, como que as doutrinas se formam, tá? Mas tem a ver com tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. Etc, etc, etc. Então a pessoa pega aqueles monte de textos sobre Deus, ou sobre o diabo, ou sobre Jesus, ou sobre o pecado, ou sobre a salvação, ou sobre a morte, ou sobre a volta de Jesus, ou sobre o santuário celestial, ou o santuário terrestre, ou os sacrifícios de animais, ou a cruz de Cristo, ou a mentira, ou a vaidade, ou o amor, ou o ódio, ou sei lá, qualquer tema que você quiser. Você pega todos os textos bíblicos, ou vários textos bíblicos que falam a respeito daquilo, e você começa conectar um com o outro e você começa a criar, vamos dizer assim, um texto diferente do texto bíblico, mas que inclui todos os textos bíblicos. É tipo isso. Só que chega uma hora que as pessoas não se contentam com fazer isso e elas começam a acrescentar certas explicações nesse processo. Por que Deus criou o mundo? Porque Deus é amor. Veja bem, mas essa explicação de que o motivo pelo qual Deus criou o mundo é porque ele é amor, é um motivo inexpresso no texto. Então veja, a importância desta afirmação, ela precisa ser menor do que a importância do que o texto de fato diz. Afirmar que Deus criou o mundo porque ele é amor pode ser uma coisa que você acha inocente, que você acha belezinha, que você acha legal. Mas esta afirmação não tem o mesmo peso de dizer que o Deus que é amor criou a realidade. Porque quando você acrescenta o elemento do motivo, você está acrescentando uma afirmação que não é feita. Por exemplo, quando eu digo o Deus que é amor criou o mundo, eu estou conectando duas afirmações. Quando eu conecto o motivo pelo qual Deus criou o mundo é porque ele é amor, eu estou acrescentando uma informação aos dois textos. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o motivo pelo qual Deus criou o mundo é porque ele é amor. Isso pode ser uma ideia correta, pode ser uma ideia errada. Aí teria que perguntar para Deus: Senhor, o Senhor criou o mundo porque o Senhor é amor? Ou tem algum outro motivo? Ou quais são os motivos? Vamos dizer que Deus teve 400 bilhões de zilhões de motivos para criar o mundo. E um deles é que ele era amor. Mas tinha outros motivos também. Então você não pode dizer que o motivo é que Deus é amor. Você pode dizer que Deus é amor, talvez componha um dos motivos em função dos quais Deus criou o mundo ao lado de muitos outros motivos. Porque ele é amor, porque ele é justo, porque ele quer que as pessoas existam na realidade, porque ele quer se comunicar, porque ele quer que as pessoas tenham existência, porque ele quer que as pessoas também amem. E todos esses são motivos diferentes do motivo Deus é amor. Então, tem que ser muito cuidadoso
na hora de começar a criar os sistemas doutrinários. E, obviamente, nem todo mundo é muito cuidadoso na criação das suas doutrinas, por isso algumas doutrinas são mais bem feitas do que outras. Algumas doutrinas são mais plausíveis do que outras. Algumas doutrinas têm mais e melhor fundamento bíblico do que outras. Só que chega uma hora que as pessoas também elas se cansam um pouco assim de ficar só com Bíblia na cabeça. E uma vez que a realidade contém um monte de coisas que não estão na Bíblia. Então, você também tem um monte de coisas que você pode aprender a respeito da realidade que não tem relação com o texto bíblico. Então, você pode aprender química, biologia, música, sexualidade, etc, 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 etc. Por exemplo, a Bíblia não tem nenhum tratado sobre sexualidade com posições sexuais, um Kama Sutra da vida bíblico com posições que pode, ou também com posições que não pode, ou coisas do tipo. Então, ao você desenvolver a sua sexualidade com seu marido, com a sua mulher, etc e tal, você está descobrindo um monte de coisa que não está ali na Bíblia, não tem ali uma descrição de como é que faz ou não faz, e por quê, e por que sim, e por que não. E aí, o que acontece? Muitas pessoas que são crentes, inclusive, elas não querem deixar Deus e a Bíblia de fora das suas realidades, a despeito dessas realidades não estarem contidas diretamente na Bíblia. Então, o que acontece? A pessoa tenta desenvolver uma cosmovisão baseada na Bíblia. Então, porque Deus é amor, Deus quer que as pessoas transem, porque transar tem a ver com amor romântico entre as pessoas. Então elas pensam assim, então Deus quer que transe com amor, então tem que transar assim ou não assado, porque assim é com amor e assim é sem amor. Vamos colocar dessa forma sem precisar dar exemplos práticos. E aí a pessoa vai inferindo um monte de coisa para muito além do que o texto bíblico diz, né? Daqui a pouco a pessoa pensa que Deus quer que transe assim, que não transe assado, Deus quer que você coma a comida bem cozida ou não bem cozida, ou a carne assim ou a carne assada, ou que você vote no partido político à esquerda ou à direita, ou ao centro, ou libertário, ou que você gaste dinheiro com isso, não com aquilo, ou que a ciência, ou que a evolução, ou que a cosmologia, ou que isso é assim ou assado. E você tira princípios dos textos bíblicos, mas você vai muito além do texto, porque o texto não coloca as coisas nos termos das discussões da realidade tal qual a gente vive hoje. Então, por exemplo, na Bíblia não tem uma discussão sobre a teoria da relatividade, a doutrina da física quântica, ou um monte de questões que existem na realidade, ou se Deus é socialista, ou capitalista, ou marxista, ou libertário, ou anarquista, ou qualquer coisa. Então, a necessidade de desenvolver uma cosmovisão, ela é uma coisa muito legal, muito interessante, né? Uma cosmovisão bíblica e tudo mais, mas você se depara com esse fato de que a Bíblia não fala sobre tudo, e como que você infere coisas que a Bíblia não diz sobre coisas que a Bíblia não diz com fundamento bíblico. E como que você faz isso para você ou para os outros? Por exemplo, eu ler a Bíblia e eu entender que porque Deus é amor, Deus quer que eu transe assim com a minha mulher e não assado, é uma coisa. Mas eu me meter na vida do casal vizinho aqui do lado é outra coisa. Então você começa a entender que essas coisas vão ter muitas e muitas e muitas implicações, que começam com o estudo de conceitos e palavras e frases e vira daqui a pouco um estudo sobre toda a realidade, toda a vida e tudo que contém a existência. E isso é muito interessante. Tem muita coisa perigosa no meio de tudo isso, tá? Tem um monte de gente que, em nome da Bíblia, pensa muita burrice, muita bobagem, muita heresia, muito engano, mas também tem muita gente que, em nome do estudo da Bíblia, desenvolve uma boa visão da vida, da realidade e do mundo e etc e tal. E aí depende muito um pouco da qualidade da saúde mental, do raciocínio, do pensamento, da educação de quem é a pessoa que está enfrentando esse desafio de interpretar a Bíblia. Uma pessoa com mais bom senso vai ter uma interpretação com mais bom senso, uma pessoa mais fanática vai ter uma interpretação mais fanática, uma pessoa mais burra vai ter uma percepção mais burra, uma pessoa, sei lá, com inclinações políticas, sexuais, sociais, econômicas, vai ter uma visão assim, outra assado. Porque tem a ver um pouco com o que a gente falou no vídeo anterior também, né? De como que se constroem as convicções teológicas das pessoas e dos grupos, que tem que ver muito mais com a criação, tradição e interesses do que com
métodos de lógica, raciocínio e de estudo bíblico, tudo bem? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre essas coisas à medida que a nossa série avance, tudo bem? Por enquanto estou satisfeito, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.